Eu vou dar boas-vindas para todos, pessoas que já estiverem nos ouvindo. Eu vou agradecer a todos, dizer que hoje nós vamos ter a doutora Cristina Souto Bigotti, uma colega que a gente já tem um vínculo há alguns anos, já participou de algumas reuniões do grupo de estudos de hipnose. A gente conversa muito. A Cristina, ela não quer saber, ela vai fazendo curso. E eu acho que isso é bacana, porque vai crescendo, vai agregando novas técnicas, novas tecnologias, né? E eu lembro bem quando ela começou a fazer esse curso de neurometria, que a gente conversou. E hoje é uma pessoa que utiliza o curso, quer dizer, utiliza os aprendizados da neurometria de uma maneira bem interessante, bem prática, e por isso que ela foi convidada para falar hoje um pouquinho de como ela agrega a psicologia clássica, a terapia cognitivo-comportamental, como ela integra TCC com a neurometria e ainda utilizando a hipnose como uma técnica complementar e auxiliar nessas explorações todas em neurometria. Então, Cris, eu vou passar para você, tá certo? E vou pedir para deixarem você aí sozinha aí por enquanto. Pode ficar só a sua imagem falando e fica à vontade, Cris. Vamos deixar as perguntas para o final, tá certo? E ao final nós vamos abrir para debate um pouquinho com as pessoas que estiverem nos assistindo, né? E eu só queria lembrar, está aí no bate-papo, para quem quiser, existe um formulário de presença e eu gostaria que as pessoas que estão assistindo assinem esta presença, porque esta é uma atividade da Universidade Federal de São Paulo ainda, está ligada ainda à Escola Paulista de Medicina, ao Departamento de Medicina Comportamental, mas precisa ter audiência, senão eles deixam de ter interesse nesse grupo, né? E vale a pena a gente manter o nosso vínculo com a universidade. Então, eu agradeço aos que estiverem. Não vai perder nada, vai continuar ouvindo, só que entra lá e no bate-papo, clica no site, vai lá, põe o nome, o e-mail, só isso e é suficiente para registrar a presença, tá bom? Cristina, fica à vontade, pode começar. Vamos lá, sejam bem-vindos e agradeço, Osmar, por esse convite e agradeço também por eu estar com a neurometria no meu trabalho, porque foi numa das reuniões do grupo de estudos de hipnose, em 2014, que assistindo lá uma palestra, lá nesse grupo, no nosso grupo, né, foi quando o Dr. Nelson apresentou a neurometria. E eu falei, nossa, isso eu posso vincular com um monte de coisa, com a hipnose principalmente, porque eu queria entender como que o estado de consciência realmente tinha uma alteração, mas olhando na imagem, tendo uma visão mais clara. E aí, quando terminou a reunião, nós fomos saborear uma pizza, lembra, Osmar? E aí eu falei, Osmar, eu tô dentro, eu não quero saber. E realmente, na época, eu falei assim, bom, vou ver, e realmente foi um investimento bem alto, não só de tempo, de financeiro, mas também de tempo, porque quando eu comecei a fazer a formação, tinha dias que eu chorava, desesperava. Imagina, psicólogo mexer com tanto fio, com tanta coisa, com tanto estudo. Às vezes eu ficava até 1, 2 da manhã, ligava para uma professora da neurometria, Eliana, que eu até convidei para assistir aqui, que ela é maravilhosa, Eliana Suf, e ela falava assim, calma, não desista, não entregue, você vai conseguir. E realmente foi assim uma loucura, mas eu hoje, a gente fala assim que tudo vale a pena, né? Então, realmente, hoje, depois que eu fiz a formação, aí eu fiz a pós-graduação, que foram mais 3 anos, para poder entender realmente todo esse processo, todos esses marcadores neurofisiológicos, biológicos e tudo isso. E realmente já tem 7 anos que eu estou nessa luta, estou sempre aprendendo com a neurometria o tempo todo. A gente vai aprendendo um pouco, vai também
entendendo o processo que cada um tem, nem todas as pessoas conseguem se adaptar à neurometria, como nem todos se adaptam à hipnose e às diferentes técnicas que a gente tem, cada paciente é único, mas o que a gente percebe que as pessoas, os pacientes que conseguem, que eu consigo trabalhar a neurometria com a hipnose, a gente potencializa muito o processo dele de solução, de cura, ou de controle mesmo, das emoções, da depressão. Então, eu fico muito feliz, assim, obrigado, Osmar, por ter sido luz aí para eu encontrar a neurometria no meu caminho, né? Então, isso é muito bom. Como eu também agradeço os inúmeros mestres aí, até o Dr. Nelson, que estuda tanto para trazer essa tecnologia aí para a gente, que de tudo que eu estudo, e Osmar falou a verdade, eu tenho muito essa tendência de buscar, alguma coisa tem que me convencer. Então, eu vou buscar para poder agregar para os meus pacientes. E isso, esse espírito de busca, eu acho que é muito bom ter essas pessoas como Osmar, como o Dr. Nelson, como tantos mestres, que nos forçam no caminho de estar sempre aprimorando o nosso conhecimento. Então, muito obrigada. E aí a gente vai, então, eu até trouxe essa figura, porque muitas vezes nós olhamos as pessoas quando chegam na nossa frente, mas a gente não consegue perceber todos os nuances, toda a força da ancestralidade que ela traz, todos os medos, as dores, as angústias, e muitas vezes o paciente chega para a gente querendo uma ajuda que nem ele próprio sabe. E hoje, geralmente, eu começo o meu processo com a neurometria, quando o paciente vem me procurar. A não ser quando são processos traumáticos, que tem acontecido muito, sequestro relâmpago, morte, estupro. Aí, esses casos eu já entro direto com o MDR, porque é mais rápido a gente acessar a memória e liberar a dor. Mas, tirando os processos traumáticos mais fortes, assim, eu começo com a neurometria para que eu possa entender aonde que esse paciente está, como que ele está lidando com essas dores, ou que muitas vezes ele nem acha, nem sabe que são dores. Bom, e aí, bom, eu tenho um instituto, sou Rigocha há mais de 20 anos e trabalho em toda essa área clínica como na área corporativa. Logicamente que eu procuro também conectar hoje a parte corporativa com a área clínica, fui diretora de recursos humanos da Ericsson, e isso me fez ter um novo olhar. Então, quando eu fui atuar na área clínica, eu sempre penso e pensava que o nosso cliente ou o nosso paciente, ele está nos buscando para solucionar um problema, como na empresa. Então, sempre o objetivo é o quanto mais rápido eu conseguir ajudá-lo a ter luz, a resolver os seus medos, mais ele vai ser feliz e eu também libero o caminho para que outras pessoas possam vir e que a gente possa estar ajudando. E aí, então, como eu falei, a neurometria funcional foi desenvolvida pelo Dr. Nelson, e ele tem uma série de formações. O que é bacana é que é uma metodologia 100% brasileira. Hoje, o Ministério é reconhecido pelo Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, tem recebido inúmeras premiações, o Conselho Federal de Psicologia também reconhece o MEC, e agora nós fomos certificados para atuar junto ao COVID, os protocolos de atendimento, principalmente utilizando os protocolos de amplitude, frequência respiratória e variabilidade cardíaca. Isso é bem bacana falar isso, porque muitas vezes eu recebi pacientes, tenho recebido os pacientes de COVID, pós-COVID, e quando eu consigo fazer no ato, eu percebo assim que ele está com alguma queixa, que ele não está respirando bem. Esses dias mesmo foi uma situação, a paciente chegou, não estava respirando bem, aí eu falei para ela, nossa, você não está bem. Ela falou assim, não, mas é cansaço, é correria. Aí eu falei assim, não, vamos fazer agora a frequência respiratória. Ela tinha tido COVID na época fazia uns 8 meses. E ela até tinha perdido o marido no Covid. Então, ela estava trabalhando a questão do luto comigo, e foi quando ela chegou ofegante, eu fiz a frequência respiratória, levei um susto, porque ela estava com 1/3 do que ela deveria realmente ter, tanto
na questão dos alvéolos, na capacidade pulmonar, em tudo. Aí, na hora, eu já fiz um protocolo da parte cardíaca, da variabilidade cardíaca, e pedi para ela fazer uma polissonografia domiciliar, que eu utilizo também, para garantir que muitas vezes quando o paciente chega com uma queixa de depressão, de ansiedade e tal, ele já é avaliado o sono, então ele leva esse equipamento que é pela Biologix, que é certificado pelo INCORA de São Paulo, e a esse paciente, no caso, ela foi fazer a polissonografia domiciliar, e daí quando ela chegou no outro dia, quando eu olhei, logo de manhã já libera no sistema para mim, realmente ela estava com praticamente 85% dela abaixo, a respiração abaixo de 90 lá. Então, 90%. Então, isso, na hora eu já liguei para o cardiologista, ela já foi para o cardiologista, e a gente fez todos os cuidados, né, a parte médica, o cardiologista, o pulmonar, mandei os exames. Então, isso foi bem bacana, porque daí ela já começou a ter um tratamento que até então ela não estava percebendo. Por isso que é bem bacana, assim, a forma como a gente consegue atuar numa forma mais conclusiva, né, mais clara. Bom, a neurometria a gente utiliza nas diferentes áreas, de acordo com a formação, de acordo com o que a pessoa tem de conhecimento, como que ela possa estar aplicando isso. Logicamente, minha formação em psicologia, então eu acabo trazendo para as questões comportamentais, para as doenças mentais, mas também um dos parceiros meus são realmente a odontologia, porque muitas vezes a pessoa tem bruxismo, tem essas questões mesmo de sono, que eu já faço essa polissonografia. Então, dependendo da situação, a ATM, né, os dentistas me mandam, eu faço essa avaliação, aí devolvo para eles o paciente já com o laudo, e no caso, dependendo se o dentista vê que não é uma questão de formação e tal, da parte da arcada dentária, também ele já é encaminhado para o otorrino. Então, a gente acaba fazendo um trabalho bem multidisciplinar para ter um resultado melhor, né? Isso que é bem bacana, assim, como que a gente consegue conciliar as diferentes áreas. Como eu também trabalho muito com a cardiologia, e a outra área bem bacana é o gastro. Então, muitas vezes, dá um transtorno digestivo severo na minha avaliação. Eu encaminho para o gastro, quando dá severo, 90%, 90%, 95% dos pacientes têm uma gastrite ou têm uma úlcera. Então, a gente consegue ir encaminhando os pacientes para o que realmente é bem bacana, que possa ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor. Bom, os benefícios que a gente percebe, logicamente, quando a gente fala um mês de treinamento. Todo paciente faz o mês de treinamento? Não, porque tem os pacientes que são rebeldes, aquele que vai no médico, né, doutor Osmar? Chega lá e fala, eu preciso, estou passando mal, estou com febre, aí o médico dá um antibiótico e fala, você tem que tomar, no mínimo, por 10 dias, ou por 15, ou por 7 dias. Aí o paciente toma 2, 3 dias, passou a dor, ele acha que está bom e larga o remédio. Então, na neurometria, isso também acontece. Eu sempre falo para os pacientes, você vai fazer um processo desses, para iniciar, eu inicio com a neurometria, depois eu entro com a hipnose, na terceira sessão praticamente, mas ele precisa ter uma mudança de hábito de vida e ter principalmente disciplina, porque quando ele começa a ter disciplina para fazer os exercícios que a gente pede para fazer em casa, ele melhora o processo dele para que eu entre no processo de hipnose, porque ele vai relaxando mais, ele vai criando mais confiança, e isso facilita bastante. Então, a tensão física cai de 41% para 15%, a insônia melhora a ansiedade, foi feito um trabalho com executivos em empresa, e eles realmente perceberam a mudança, o novo olhar que os executivos passaram a ter, a queda na pressão sanguínea. Então, assim, a gente vê a mudança é muito grande realmente, mas, logicamente, desde que a pessoa consiga fazer os exercícios.
Aí você fala assim, para mim, mas que exercício é esse? Vocês vão ver depois que eu vou explicar um pouquinho, que ele gera um indutor de onda cerebral, de acordo com a fisiologia da pessoa, que ela vai escutar em casa todos os dias, ou, dependendo do caso, ela vai fazer os exercícios de respiração, e melhora, então, melhora, dá mais relaxamento, melhora a ansiedade, tudo isso. Bom, também melhora a queda na pressão sanguínea. A gente fala assim que o pessoal consegue até diminuir o peso, né? Mas por quê? Porque ele melhora o nível de ansiedade. Então, isso acaba ajudando. É importante falar que, independente das técnicas que a gente faz, o primeiro atendimento é gerado a fisiologia do sono, que é uma técnica de respiração. Essa o paciente faz por 3 meses em casa, todos os dias, de 1 a 3 vezes por dia. Por exemplo, quando é uma questão de toque, quando ele tem toque, ou quando ele tem depressão, ou quando ele tem um processo de ansiedade muito alto, ele pode fazer até 3 vezes. A gente percebe que tem um resultado bem bacana. Bom, os pilares da neurometria, a gente fala que o principal é alta tecnologia, então o paciente vê na tela do computador o que está acontecendo com ele, sai daquele achismo, a psicóloga acha que... Não, ele está vendo ali como que funciona. A gente consegue fazer a detecção de alguns problemas de saúde. Aí eu vou fazer uma ressalva desse problema de saúde bem bacana, porque depois vocês vão ver, quando eu apresento um laudo, então fala a temperatura periférica ele consegue avaliar a temperatura periférica. Essa temperatura periférica, o ideal é que seja de 31% até 33%. E eu já tive 2 pacientes, em momentos diferentes, homens, que vieram para mim para tratar a questão do transtorno de sono, que não conseguia dormir direito e tinha um processo depressivo, mas a depressão era o fator mais forte, e logo eu fui fazer a avaliação, essa primeira avaliação, para ter um diagnóstico, e ele tinha 24 graus, que era a temperatura periférica. E aí eu falei assim para ele, você não tem filhos ainda, como que está isso? Porque ele falou que queria ter. Ele falou assim, não, minha esposa está fazendo tratamento há 2 anos, mas não tem sucesso. E eu estou muito preocupada, acho que é o processo também da minha angústia. E eu falei para ele, olha, com 24 graus de temperatura periférica, provavelmente os espermatozoides não conseguem sobreviver, pelo que a gente estuda. Então, acho que era bacana você, neurologista, fazer um espermograma, fazer uma avaliação e ter um acompanhamento médico. E ele foi, e realmente os espermatozoides dele não conseguiam sobreviver por causa de ser muito baixa essa temperatura, e para piorar um pouquinho mais, ele tinha também um problema na formação dos espermatozoides. Aí, no final, ele teve que fazer, a esposa dele fez uma inseminação artificial, nas 2 vezes, né, ele já é pai 2 vezes, mas foi um processo bem bacana, da gente ver, assim, quando a gente fala da avaliação precoce, que muitas vezes você não consegue detectar em outros tipos de exame. Então, logicamente que é bem bacana isso. Bom, também a gente faz a prevenção dos transtornos comportamentais, a reestruturação bioquímica, quando a pessoa não está tomando medicação psiquiátrica, a gente consegue ter esses marcadores, né, avaliar melhor esses marcadores. Quando está com medicação, a gente não pode mexer na medicação, mas a gente não tem isso tão claro como quando a pessoa não está tomando nada. A gente vê também a questão da interpretação, então tem laudos que mostram gráficos, é muito bacana. Uma coisa que eu tenho utilizado também, Osmar, e vocês que estão nos assistindo, eu tenho utilizado aqui na área jurídica, então, para avaliar crianças, eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes, adultos, idosos, mas eu só atendo criança na neurometria, só para fazer diagnóstico, tá? Não faço acompanhamento. Então, os juízes, eles têm aceitado bem legal, porque isso é uma coisa bem formal. A associação das técnicas cognitivas, também com estímulos de ondas no cérebro, então isso também fica gravado no formato MP3. Hoje nós encaminhamos pelo WhatsApp, e aí o paciente vai escutar
aqueles estímulos que são gravados de acordo com a fisiologia dele, para mudar o processo dele do novo olhar. A gente fala que é como se os neurônios, a gente, né, de uma forma bem simples, os neurônios criassem novas sinapses, numa forma mais constante pelo tipo de estimulação. Então, consegue ter estimula então essa ressonância neural que facilita para que a pessoa tenha um novo olhar sobre a vida, um novo aprendizado. E é em torno de 15 encontros. Isso, quando a gente fala 15 encontros, a neurometria com as outras técnicas que a gente utiliza. Quer dizer, não necessariamente eu preciso usar sempre a neurometria. Tem sessões que o paciente chega e, dependendo da queixa ou de como ele trabalhou, ele ficou aquela semana, eu já entro direto na hipnose com ele, ou numa técnica regressiva, ou MDR, seja o que for, que seja bacana, que ele esteja precisando. O que a gente tem hoje, comprovado pela ciência, melhora nesse ciclo sono-vigília. Então, principalmente quando a pessoa está fazendo certinho e escutando esses sons da respiração, fazendo a respiração no tempo que é da fisiologia dela, ela melhora muito a questão do sono. Então, muitos pacientes deixam até de tomar a medicação, os que estão tomando. A gente percebe também pacientes com ideação suicida, também começa a diminuir. Tem pacientes que ficam totalmente curados, é bem bacana. As doenças degenerativas, a depressão eu acho que é o mais forte mesmo na questão da neurometria, porque a gente consegue alinhar. E muitas vezes, quando o paciente tem aquele questionamento, mas a hipnose funciona, a neurometria funciona, o que é bacana? Quando eu coloco os equipamentos nele e a gente faz a hipnose, a gente consegue dar um print na tela de mostrar, quando ele está no estado hipnótico, no estado de relaxamento, como que fica o cérebro dele, como que muda. Então, por isso que é muito bacana. É um regulador hormonal, a gente trabalha também o cansaço, bom, e aí todas as questões que a gente tem assistido e acompanhado de acordo aí com todos os estudos que têm sido feitos. Bom, aí não vou só falando que tem uma grande bibliografia aí para ser mostrado, né? A gente fala aqui o modelo simples do processo da neurometria. Bom, a primeira tela que a gente faz para ter um diagnóstico é essa primeira tela aqui, e a gente consegue olhar todos os processos da pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, ele vai mostrando como está a parte cerebral, como que está toda essa atividade, aqui o nível de ansiedade, a reação neuroemocional, aqui ele coloca a parte sanguínea, né? Cris, mas você vai avaliar a parte cardíaca, o sistema avalia? Se ele tiver com alguma questão que esteja muito fora, a gente faz a relação disso com o resultado de ansiedade. E aí a gente, dependendo do caso, se tiver com uma ansiedade muito alta e tiver um comprometimento cardiovascular maior, a gente entende que é pela ansiedade. Se não tiver processo de ansiedade, nem de depressão, então encaminho para o cardiologista para que ele possa fazer uma avaliação mais detalhada do que está acontecendo com ele. A gente consegue ver também batimento cardíaco aqui, né, como que ele está, que estava com 93. Aqui a gente vê o sistema simpático parasimpático, se está em equilíbrio ou não. E aqui que é a parte fisiológica, então quando ele tem algum problema de estômago, alguma coisa assim, que logicamente a gente sabe que hoje é acionado bem pelo processo de estresse. Aqui, só para vocês verem, então os sensores são colocados nas mãos. Esse aqui é o sensor cardíaco, esse é o de ansiedade e esse aqui é o da fisiologia. Colocamos também esse sensor aqui na cabeça, que são 22 sensores, na verdade, para ver toda a parte cerebral. O equipamento é esse, que é ligado no computador. E aí vai gerando essa tela. Eu até mandei hoje um videozinho para o Osmar, ele compartilhou aí no grupo e compartilhei também lá no Instagram, relembrando assim o processo, como que funciona, né? Porque às vezes fala assim, neurometria, mas o que é isso? É um equipamento? As pessoas ficam sempre muito na dúvida. Então, realmente é um equipamento
que é ligado à Microsoft, né, e ao mesmo tempo no nosso computador, com todas as autorizações, e a gente tem um respaldo o tempo todo também com relação a isso, para que tudo funcione da forma adequada. Uma vez por ano a gente tem que ser certificado pelo Inmetro, pela Anvisa, o equipamento acabou de chegar, então tem que ser todo realmente, a gente ter todas as certificações para que garanta que realmente é sério, fidedigno e que a gente tem um resultado que vá facilitar aí a vida do nosso paciente. Aqui é bacana mostrar para vocês, esse aqui é um primeiro resultado para vocês verem. Olha assim, a reserva funcional dele teria que estar com 75% dessa paciente, estava com 4,46. Essa é uma menina que chegou para mim com um processo depressivo bem forte, ela só chorava, até que na primeira, segunda sessão, a primeira sessão foi só escutar, a segunda sessão foi MDR, aí a terceira sessão foi hipnose, na quarta sessão que eu entrei com a neurometria, porque daí ela já estava com mais confiança comigo para entender o que estava acontecendo com ela. O nível de ansiedade dela, que era grave para o treinamento de controle de ansiedade, então fisiologicamente ela estava toda tensa, ela estava, a reserva funcional com exaustão da suprarrenal, então são todos hormônios, estavam todos desalinhados, tanto a questão do sono com os hormônios, quanto os pensamentos. É uma depressão nervosa, uma depressão dos receptores simpático parasimpático, então confirmou o que a gente estava buscando. Nem sempre aqui, quando dá uma depressão, eu posso confiar totalmente. Por quê? Porque pode ser só uma depressão reativa, pode ser uma depressão endógena, ou pode ser que não seja nada disso, pode ser aquele momento só. Então, eu utilizo junto com a neurometria uma avaliação psicológica, que quem é psicólogo deve conhecer, o teste palográfico, que eu trabalho com ele praticamente 30 anos, e hoje ele é o teste que se utiliza para tirar carteira de motorista, mas eu utilizo para olhar esses processos aqui de depressão, de angústia, de foco na vida, de toque, de usuário de droga, eles também têm um palográfico muito, muito característico, então, com o tempo, a gente vai conseguindo mapear esses grupos aí, mas, enfim, o dela, nesse caso, deu uma depressão, realmente ela estava com uma depressão reativa, por uma situação que ela estava vivendo na vida dela, um rompimento de namoro, de noivado, e com a falta de emprego, então foi toda uma situação que ela já estava tomando medicação há 2 anos, e a medicação não estava conseguindo fazer com que ela saísse daquela situação de dor, de angústia, tinha engordado bastante, então quando ela veio para o processo, a gente tratou de entender como que estava tudo isso, e começar a trabalhar. Como dá uma reserva funcional aqui muito baixa, a neurometria ela também atua na questão da alimentação, então a gente faz toda a orientação alimentar, principalmente dessas questões que a gente sabe que são aceleradores. Às vezes as pessoas falam assim, mas o café pode, o café não pode. Bom, dentro dos estudos da neurometria, a gente pede para evitar o café, como pede para evitar o glúten, a lactose e todos os outros alimentos que podem ser intolerantes, até que a pessoa tenha passado realmente no médico, no especialista, e veja quais são essas intolerâncias de fato, para que a gente consiga atuar nessa reserva funcional dela aqui e que ela consiga ter um resultado melhor nos processos todos que a gente for trabalhando. Aqui, tá, esse resultado eu avaliei ela de novo depois de 3 meses do tratamento, fazendo a neurometria e hipnose. Ela reagia muito bem com a hipnose, era bacana que ela conseguia ver o quanto que ela estava mudando, e o mais, quando ela fazia exercício de relaxamento, a gente conseguia ter esse marcador na tela, e ela via o quanto que o exercício de relaxamento altera também a parte cerebral dela e promove esse relaxamento, que é o que a gente busca quando a pessoa tem esses processos de ansiedade, depressão, angústia. Então, depois de 3 meses, a reserva funcional dela passou para 57%, quer dizer, melhorou bastante, o nível de ansiedade dela passou, que era extremamente, o outro era bem, deixa eu olhar aqui, era grave, né, mas vê que está vermelhinho aqui, ela agora chegou para 60%, então melhorou bastante.
Depois ela passou a ter um estresse adrenal, que é menos pior do que da forma como ela estava antes, e uma hiperatividade, um déficit de atenção. Quer dizer, ele também avalia isso, quer dizer, ela saiu do processo depressivo e aí conseguiu mostrar que ela tinha essa questão do déficit de atenção, que foi onde a gente foi trabalhando também, para que ela conseguisse ter um equilíbrio. Então, eu trouxe essas duas telas para poder comparar o processo, o antes e o depois. Bom, continuando, a gente entra depois nessa outra avaliação também, que deu aqui distonia neurovegetativa. Logicamente, como ela estava com uma suprarrenal, tudo exagerado, tudo ruim, então, logicamente, que deu também uma distonia neurovegetativa, porque o corpo dela não estava em harmonia. E aí, aqui, ele deu uma variabilidade cardíaca severa para variabilidade cardíaca, que a gente fala. Por quê? Porque ela estava num processo de estresse muito grande, quando ela chegou. Então, não era uma questão de encaminhar para o cardiologista, era um processo que ela estava passando. Alteração de sono, ela estava tendo angústia e severa tendência a transtornos de ansiedade, que era o processo, a depressão é um transtorno de ansiedade, assim como os medos, tudo que ela estava carregando com ela. Aqui a gente fala do índice barro-reflexo regular, então aqui ela está bem. Aqui ele olha mais, um desgaste cognitivo leve. Então não tem nada que a gente fale assim, nossa, aqui está pegando muito. Não, aqui está razoável dentro do processo dela de angústia. Então o desgaste cognitivo é natural, porque ela não estava conseguindo focar, ela estava ligada no processo emocional e na dor. Esse aqui foi o que eu falei para vocês, que eu tive 2 pacientes que estavam com 24 de temperatura periférica. Hoje, eu sempre avalio, quando eu avalio os adolescentes e dá um índice baixo, uma temperatura baixa, 25, 26, eu falo, se amanhã quiser ter filho e tiver tendo dificuldade, vai no médico. Então, não fica se bobeando de achar que é a mulher que sempre tem um problema, porque essa é uma tendência, né? A mulher que vai fazer o tratamento. E antigamente, o doutor Osmar, acho que está aí, sabe, pode até compartilhar com a gente, mas quando as pessoas iam casar, a mulher e o homem iam e o casal ia ao médico, não é isso, doutor Osmar? Ia ao médico para poder ver, eu lembro que fazia espermograma, fazia tudo, a mulher ia, fazia tudo, para ver se podia ter filho, se podia ter uma vida saudável e tal. E hoje o pessoal esqueceu essas coisas. Então, a maioria não faz mesmo, e logicamente que depois tem as surpresas aí na vida, né? Bom, aqui a fase de dilatação periférica moderada a alta, e aí ele colocou aqui um transtorno digestivo severo, uma sobrecarga digestiva. Eu pedi para ela ir no gastro, e realmente ela estava com uma gastrite, por um processo de estresse, naturalmente, mas ela teve que fazer um tratamento médico para dar uma equilibrada nisso, porque senão realmente poderia ser uma coisa, poderia virar uma úlcera, alguma coisa assim. E aqui ele colocou também tendência à reação fisiológica lenta, fadiga ou alteração de peso. Ela estava com uma alteração de peso bem significativa. Então, para ver como é interessante que, apesar de ser um exame que ele não é invasivo, ele consegue dar uma série de respostas para a gente ou direcionamento do que está acontecendo com essa pessoa. E aqui, finalmente, a gente fala, eu gosto muito disso porque eu brinco assim que a gente entende as pessoas atacadinhas, aqueles que chegam para a gente, que é bonzinho, não, tá tudo bem, fala mansinho, mas que quando a gente vai ver, o sistema simpático e parasimpático não estão se falando adequadamente, e, logicamente, ele acaba segurando, aí acaba estourando. Então, são aqueles explosivos que não se aguentam mais e que muitas vezes chegam no consultório só se queixando da depressão. E a gente percebe que não é só um processo de depressão, é todo um processo de uma tensão nervosa. A gente até fala em intoxicação mesmo, ele não consegue lidar com as questões que estão com ele. Quando isso acontece também, tem um desequilíbrio tão grande aqui, nós trabalhamos com manobras. As manobras são exercícios de relaxamento para liberar um pouco o sistema simpático e parasimpático, que são exercícios de inspira, levanta o ombro, solta. Então, a gente também trabalha nessa questão do corpo, que para alguns é alongamento, nós chamamos de manobras na neurometria.
Aqui, gente, é bem bacana, porque essa avaliação, ela é feita deitada, a pessoa deitada, né? Que é o decúbito dorsal. Depois ela levanta e faz uma respiração profunda durante um certo período, que o sistema também vai direcionando, e por final ela faz um movimento ortostático, que é quando ela respira normal, que é a respiração que a gente tem aqui. Então, para ver aonde que está tendo uma estimulação maior. Por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade em dormir. Então, aonde que, como que estaria isso aqui? Estaria tudo avermelhado, né? Que a gente fala aqui que é a escala de intensidade alta, então estaria totalmente avermelhado. Mas a gente observa nela que no dia a dia ela está o tempo todo estimulada. Então, é onde ela fica tensa o tempo todo. É bem bacana a gente entender isso, porque, por exemplo, aqui, logicamente, eu avalio mais sistema límbico, eu não sou radiologista e nem precisa ter essa formação, mas a nossa orientação é entender principalmente o sistema límbico. Quando a pessoa tem, ela faz uma respiração profunda, que é aqui, né, nesse movimento de levantar, se ela não tem estimulação nenhuma, se está tudo amarronzado, tudo apagado aqui, a gente entende que mesmo quando ela faz uma respiração profunda, inspira, segura o ar e solta, ela não está oxigenando ela deveria estar oxigenando da forma adequada, mas isso não está tendo resposta. Então, é onde ela tem um processo depressivo mais forte instalado. Por isso que eu falei, não adianta só falar assim, uma depressão reativa. A gente tem que olhar aqui também como que isso está acontecendo. Ela está tendo estimulação, mas ela não está conseguindo reagir. Então, a gente tem que ter um novo olhar para esse processo dela. Bom, aqui a gente, depois dessa primeiro diagnóstico, a gente entra nesse processo aqui, que é para entender as áreas do cérebro. Ela responde perguntas cognitivas, que seria tipo detector de mentiras, que se usa no exterior, e aí ela responde 18 perguntas e a gente vê como que está a atividade cerebral dela. Tudo que é neurometria, está escrito neurometria, é a percepção que ela tem, foco e atenção. Por exemplo, no primeiro frontal, que está ligado à parte cognitiva, esquecer, toda essa questão, é o emocional. E aqui o frontal esquerdo, a gente vai avaliando área por área, e aí eu dou um questionário também para entender, por exemplo, o frontal esquerdo e o frontal direito é onde tem mais os processos de depressão instalados. Então, esses são os mais importantes para mim. Pode ver que aqui a neurometria está 23%, 45%, 29%, é onde está bem forte, é onde eu trabalho bastante aqui. O terceiro frontal direito ela está em equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque está acima de 50%. Esse é o marcador que a gente tem, ok? Então, em cima disso, a gente vai avaliando todas as áreas. E, no final, o predomínio da atividade cerebral. No caso dela, ela tem uma atividade alta. Essa atividade é um pulso rápido. O que esse pulso rápido faz? Com que a pessoa não relaxe nunca. Vocês viram na tela anterior que ela tem uma aceleração mesmo conversando no dia a dia. Então, consequentemente, essa atividade cerebral não deixa ela relaxar nunca, nem buscar novas possibilidades. A gente brinca que são os candidatos para Alzheimer, para essas coisas, porque, a princípio, lógico, hoje tem muitas incógnitas, né, nessas doenças degenerativas, mas, de alguma forma, a gente entende que muitas vezes o paciente fala assim, mas que bom, eu tenho atividade cerebral, eu sou acelerado mesmo, eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, nossa, eu não consigo ficar parado. Então, é onde eu falo assim, ok, então você vai ter que, se você quer ter uma saúde bacana, você vai ter que aprender a acelerar e aprender a colocar o pé no freio para que você tenha uma saúde mais bacana. E, consequentemente, em cima disso, a gente faz um tratamento, e nesse tratamento, que é bem bacana, para entrar o processo de hipnose. Isso é tudo na primeira sessão, tá? Isso tudo que eu estou fazendo na primeira sessão. A gente faz um atendimento de 2 sessões seguidas, que leva em torno de 1h30, 2 horas, para conseguir ter esse diagnóstico. Então, essa atividade cerebral, na hora ele já fica lá, coloca os fones de ouvido, e de acordo com o que eu estou trabalhando com ele fica em 15, 20 minutos sem tratamento para diminuir essa atividade cerebral e a gente poder fazer outras coisas, outras técnicas.
Isso é muito bacana também para a hipnose. Às vezes o paciente chega muito acelerado, eu faço só essas 18 perguntas, ele está com todos os equipamentos ligados, e aí, de acordo com esse resultado, eu já faço o tratamento e depois eu entro com a hipnose para potencializar o resultado. A gente precisa ter mais agilidade nisso. Só para vocês entenderem como que funciona. Determina aqui, então a gente começa o DLO, depois a gente vai para o POC, que é esse predomínio de onda cerebral, a gente entender como é que é, tem as perguntas aqui, depois o GOC é o tratamento, e aí, de acordo com esse tratamento, ele vai gerar uma respiração personalizada para ele escutar em casa, ou a gente entra com a técnica da hipnose na sequência de tudo isso que estiver acontecendo. Aqui só para vocês verem, né, quando a pessoa, antes de fazer o tratamento, que são esses estímulos de frequências, e depois quando ele faz. Então, quando ele faz o tratamento, ele já fica adequado para a fisiologia do sono ou para a hipnose, seja para a técnica que a gente quiser utilizar. Até mesmo para trabalhar a questão cognitiva dele, porque muitas vezes ele chega tão esbaforido, com tantas queixas, que nem ele consegue focar o que está pegando mais. Então, a gente consegue direcionar. E aí a gente fala um pouco da neurometria e hipnose, a hipnose como uma técnica verbal, né, e a neurometria como uma técnica físico-mental. Então, a neurometria funcional prepara o melhor campo saudável para aplicação da hipnose ou outra técnica complementar. E a gente percebe que realmente a gente consegue ter um resultado potencializado. Ah, Cris, mas eu não trabalho com a neurometria. Ok, mas se você trabalha e isso pode potencializar, facilita, né? Bom, aqui para entender, só para entender todo o processo aqui, depois que a gente conseguiu ver qual que é o pulso cerebral dele, aqui é feito o tratamento, a gente pode sempre avaliar esse pulso cerebral de novo, porque vai tendo alteração. Aqui faz o tratamento e nesse momento aqui, que a gente já fez esse tratamento, é quando a gente pode aplicar uma técnica de hipnose, acupuntura, homeopatia, o que for, ou fazer durante, que a gente fala que é engenharia neurométrica. É engenharia neurométrica porque a gente vai usando o sistema para que a gente consiga realmente aferir os resultados e o paciente também entender o que está acontecendo com ele, de uma forma pagar para ver, mais ou menos quando o paciente fala assim, mas não, eu não tenho nada disso aqui, eu estou bem, eu estou ótimo. Eu tive uma paciente uma vez, uma executiva, que ela falou assim, ai meu Deus, esse equipamento é um dedo duro, porque eu cheguei aqui só para fazer um processo de coaching com você, e aí quando você me mostrou tudo isso, eu tive que cair na real e admitir que eu tinha muitas coisas para cuidar na minha questão emocional antes de fazer o processo de coaching. É isso que é bacana, a gente conseguir acelerar isso um pouco mais. Bom, o mecanismo, a gente inicia as técnicas de hipnose, estimula o neurônio espelho e grade, alteração do plexo neural, visualização do sistema nervoso autônomo e cognitivo. Então, o objetivo é modificar o estado de consciência e a pessoa entrar no transe propriamente dito. Ou ele não modifica o estado de consciência. Na neurometria, a gente consegue ter isso mais comprovado. Aqui vai depender da experiência do profissional para ver em que transe que a pessoa está, né? Bom, as informações adicionais. A neurometria, ele é uma técnica que a gente não é invasiva, então não tem questão assim da pessoa, vai me machucar, vai furar, não vai fazer nada disso. O que a gente pede sempre é para quando está fazendo o tratamento, evitar os alimentos que provocam alergia, estimuladores como café, refrigerante, doce, massa, pelo menos no dia do atendimento, independente se eu vou fazer neurometria, se eu vou fazer hipnose, qualquer outro processo, porque a gente sabe que se a pessoa está nesse processo de ansiedade ou depressão, a gente tem que cuidar desses aceleradores metabólicos.
E então a gente já pede toda a alimentação para mudar a alimentação para que a gente consiga ter um resultado mais bacana. E, em geral, a pessoa também não pode vir sem ter comido nada, porque às vezes o paciente fala assim, não comi nada hoje. Não, pelo menos uma hora antes ele tem que comer, independente de qual técnica que a gente for utilizar, porque vai chegar na hora e a gente vai ver qual que é a linha, né, que vai se atuar, a gente vai atuar. Bom, depois que a gente faz toda essa análise, entende como que estão as áreas do cérebro, como que está o pulso cerebral, e tem todo esse diagnóstico que eu mostrei para vocês, a gente tem mais alguns protocolos, que não necessariamente eu sigo esses protocolos, vai depender de qual queixa que ele está trazendo para mim. Por exemplo, se ele está trazendo processo de depressão, e juntamente com isso, ATM, ele está com bruxismo, está rangendo o dente, então eu entro, por exemplo, com o relaxamento muscular progressivo, que são alguns sensores que são colocados nos braços, nas pernas e na cabeça, e a gente conseguir entender como que está essa fisiologia dele e, consequentemente, ele vai gerar também um som com exercícios para ele fazer. Então, levanta a mão direita, uma, duas, né? A gente vai 3, 4. Então, a gente vai trabalhar. Por exemplo, o pessoal que está agora com pós-Covid, eu já entro com, lógico, controle de ansiedade para todos, pós-Covid não tem jeito. Esse controle de ansiedade, por exemplo, ele vai gerar um indutor de onda cerebral, que meus pacientes chamam que é o Rivotril do sono, porque muitos deixam realmente tomar um Rivotril, com orientação médica, com o psiquiatra deles, porque passa a não ter mais a necessidade. Ele começa a utilizar esse som do controle de ansiedade, e na hora que vem o pânico, que vem aquele mal-estar, ele escuta o som. Então, isso vai fazendo com que melhore os pensamentos catastróficos e ele fique melhor. Agora, por exemplo, no pós-Covid, a gente está usando mais a capacidade respiratória mesmo, amplitude respiratória e coerência cardíaca, é o que a gente está utilizando mais. Mas depende, cada paciente é um paciente, e também sempre, o que é bacana, a gente pode estar conciliando com essas técnicas todas que cada um tem aí, que atua no seu dia a dia, no seu consultório. Bom, como eu falei aqui, o treinamento da fisiologia indutiva é um som, que é o primeiro que a gente faz, que leva 7 minutos e meio, que é da fisiologia dele. Então, ele inspira no tempo e solta o ar naquele tempo, de acordo com a fisiologia. Esse é o carro-chefe que a gente fala da neurometria, porque realmente facilita o nosso processo, principalmente na hipnose, na regressão, porque ele consegue diminuir um pouco a tensão interna dele. Esse é um som, ou a gente fala a fisiologia do som, do sono, que ele vai usar por até 3 meses. Então, independente das outras técnicas que eu esteja fazendo com ele, a gente pede para que ele utilize. Todos os pacientes fazem? Não. E a gente consegue notar isso claramente quando ele não está fazendo. E também não é obrigatório, né? Cada um sabe o seu processo, cada um tem o seu processo de consciência. Bom, mas o que é bacana é toda essa questão aqui do sono, melhora drasticamente a questão da insônia, e para validar isso, como eu falei para vocês no início, eu faço a polissonografia domiciliar para entender que realmente mudou, e a higiene do sono também. Então, a gente trabalha toda essa questão da alimentação, do comportamento antes do sono. As dores crônicas também têm uma melhora muito grande, porque melhora a tensão, a agitação, a questão dos pesadelos, os pensamentos invasivos. Então, ele é muito voltado realmente para a questão do sono, que hoje a gente sabe que quando você dorme bem, você tem uma saúde melhor. Quando você dorme mal, isso interfere em todo o seu sistema imunológico. E, inclusive, assim, a gente tem muitos trabalhos no índice de câncer no seio para os homens, que ninguém falava nisso, mas que hoje está tendo muito câncer, né, dos seios para os homens, e já foram feitos mais de 1.000 estudos publicados a respeito disso, da questão do sono, dos pesadelos, dessa coisa toda. Então, eu trouxe esse, porque a gente não vai entrar em detalhes de explicar tudo, né, Osmar, senão eu ficar aqui muitas horas.
mas é só para vocês entenderem como é bacana que a gente acaba trabalhando. Esse aqui é só para vocês verem como o Covid está aí. Então, a pessoa tem um respirador, né, a parte respiratória, um sensor, então ele inspira, e logicamente a gente faz junto com o cardíaco, ok? Aí a gente consegue entender como que está essa parte respiratória, e principalmente ele é usado aqui para os distúrbios respiratórios, mas o que eu mais gosto é esse aqui, que ele mostra o volume da reserva de inspiração, da expiração, volume residual, volume de espaço morto, capacidade respiratória, ventilação dos alvéolos. Esse aqui é muito bacana e a gente consegue ter em tempo real o que o paciente está, como que ele está sentindo, e ele vai vendo também como que ele está. Então, isso a gente tem tido, assim, ajudado bastante para socorrer o nosso paciente, evitar aí que ele tenha um processo mais grave, principalmente da questão do pós-Covid. Aqui a gente fala, né, que ajuda na doença pulmonar obstrutiva crônica, então ele realmente é um carro-chefe aí nesse momento. Bom, eu estou terminando aqui a minha apresentação, né, para que vocês possam perguntar, que eu acho que é mais rico, porque se fosse falar neurometria, eu estou 7 anos e estou sempre aprendendo, sempre é muita coisa. Mas eu digo assim, o quanto que tem agregado, principalmente nos processos que a gente tem lidado no consultório, principalmente as questões da depressão. Por isso que eu falei para os Osmar, vamos colocar a depressão, porque é o que mais acaba chegando, principalmente pelas questões hoje de que a gente está vivendo. Não só hoje, né? Que hoje só potencializou tudo isso. Mas é isso, gente. Eu agradeço aí, estou aberta para responder as perguntas de vocês e as observações. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Cristina. Cristina, interrompe seu compartilhamento, Tá. possamos abrir aqui a tela para debater um pouquinho mais com as pessoas. Eu quero dizer para vocês que eu fui conhecer a neurometria, até porque, por um acaso, é bem pertinho da minha casa, né, Cris? Então, exatamente. Eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer o espaço, um lugar muito bacana, e eu percebi o seguinte, como eu venho da medicina comportamental, e na medicina comportamental, um dos carros-chefes iniciais dela era o biofeedback, tá certo? E eu percebi no dia, eu lembro que eu fui e conversei com o pessoal lá, fizemos até uns testes, eu pus uma pessoa hipnotizada lá, que estava fazendo o teste, e eu hipnotizei aquela pessoa e fizemos algumas sugestões diferentes, colocamos ela numa situação de ansiedade, e o aparelho mostrou, depois coloquei no estado de tranquilidade, o aparelho mostrou, ou seja, deu para perceber que é uma forma, vamos dizer assim, mais ampliada, é um grande biofeedback, tá? Um grande biofeedback que trabalha exatamente com a modulação neurovegetativa e as repercussões da modulação neurovegetativa, né? Eu costumo falar muito daquela teoria do Kretschmann, dos princípios do Kretschmann, que vocês veem, né? Todos já estão cansados de me ouvir falar nisso, e, na realidade, quando vocês pegam aquela aula do Kretschmann, está todinha, na época eu comentei, está todinha aí, todos aqueles fatores dos princípios do Kretschmann podem ser avaliados dentro da neurometria. E eu só achei assim, como é rápido, né? Eu sei que é difícil, porque isso aí é um curso de alguns meses que a Cristina fez, não daria para ela falar. Então, fica uma série de siglas que, para nós, é muito difícil. A gente não entendeu, fica muito difícil. O que dá para a gente captar é que é um aparelho com uma grande capacidade de biofeedback, e esse biofeedback se interrelaciona alguns dados da respiração com os dados da frequência cardíaca, com o dado da modulação neurovegetativa, e o aparelho, através de um processo, né, de avaliação, vamos dizer assim, de avaliação
de composição lá das avaliações, né? De pensamento do computador, ele termina gerando essas imagens e gerando esses resultados. O que eu percebi é que realmente, para quem sabe analisar, e é um trabalho demorado para aprender isso, não é tão simples quanto parece, tá? Mas através desse trabalho todo, ele dá uma série de informações, e essas informações fazem com que o terapeuta amplie as suas perspectivas, né, de terapia, principalmente a abordagem integrativa. Então, nós vimos, a Cristina trabalha com cardiologista, trabalha com gastro, trabalha com endócrino, trabalha com cardiologista, ou seja, estes Dentista. profissionais, com dentista, ou seja, todos estes profissionais, como o aparelho acusa determinados detalhes que merecem ser investigados, então ela orienta para que os pacientes vão para esses profissionais cujos informações o aparelho mostrou que haviam algumas necessidades específicas, né? Eu acho que é uma técnica, mas é uma coisa interessante. Eu, na época, me convidaram para fazer o curso, mas é difícil fazer tudo, né? Não dá para fazer todos os cursos. Então, na nossa vida, a gente vai selecionando aqueles que você tem mais simpatia, né? Não que eu não tenha simpatia, mas naquele momento eu estava mais voltado para uma outra linha, né? Uma outra atividade. De qualquer maneira, tá? Eu quero deixar aberto aqui para ver se alguém, né, da plateia tem alguma pergunta específica, tá? Se alguém tem alguma pergunta específica para a Cristina, quem tiver, pode levantar a mão, dar um sinalzinho aí, ou então escrever, pode mandar através da mensagem, e a gente vai transmitindo aqui, né? Enquanto as pessoas vão pensando, Cristina, eu gostaria de falar. Alguém quer fazer uma pergunta? A Dora. Ótimo. Então, Dora, faça a sua pergunta. Boa noite, parabéns pela apresentação, muito interessante. Obrigada. Gostaria de entender, como o doutor Osmar falou, é muito material para ser condensado para uma aula. Então, assim, eu gostaria de entender o mecanismo, que você falou muito assim, porque tem um tratamento, ele leva coisas, exercícios para fazer em casa, que você pudesse exemplificar mais ou menos alguma coisa nesse sentido, que tipo de tratamento que ele leva para casa para ajudar na respiração, na ansiedade, ou até mesmo na questão do sono, né? Então, eu queria que você colocasse alguns exemplos, assim, né, que o aparelho dá como resposta ao tratamento para aquele paciente. Legal essa pergunta, Dora, porque realmente, né, o que o Osmar falou, a formação foram 6 meses, depois a pós-graduação foram 3 anos. Então, é muita coisa mesmo, e eu procurei ser o máximo sucinta para que vocês perguntassem, e, lógico, ficam muitas dúvidas, da mesma forma como quando eu fiz a primeira formação, ficaram muitas dúvidas, eu tive que fazer a pós, né? Mas, enfim, vamos lá. Quando você faz o primeiro diagnóstico que a gente fala, que aqueles laudos que eu mostrei para vocês, na parte final, a gente faz a primeira, que é o diagnóstico, aquele monte de folhas, para ficar mais simplificado. Depois, a gente faz uma avaliação do sistema nervoso, então, as áreas do cérebro, como que estão. Então, por exemplo, quando o paciente chega e fala assim, eu fico irritado, eu fico impulsivo, então, a gente entende qual que é a área do cérebro que ele acusa para a gente consegue entender o que está acontecendo. Depois, ele faz o tratamento, que é a terceira fase. No consultório. Esse tratamento já é um som que ele vai fazendo assim, tum, 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 de acordo com o resultado que deu do paciente, tá? Então, ele é gerado um som, que é esse tratamento. E no final desse primeiro, que a gente fala diagnóstico, a pessoa é feita um protocolo que coloca nesses 2 dedos aqui o sensor da ansiedade, e ele tem uma máscara com sensor no meio também, que é um sensor para a gente ver a parte respiratória.
Então, é para a gente conseguir ter uma ideia da parte cardiorrespiratória dele. E aí, ele inspira, eu falo assim para ele, inspira contando até 5. Então, ele inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, contando até 7. Quando ele vai seguindo essa frequência que a gente vai pedindo, o sistema vai consolidando esses dados, o quanto que ele teve dificuldade, que ele não teve. Depois de 5 tempos, ele vai gerar um tempo de respiração que é adequado para a fisiologia dele especificamente. Então, às vezes, o que acontece? Ele vai gerar um som, então ele vai fazer um barulho assim, depois solta. Né? E aí o paciente vai na casa dele escutar esse som. Lógico, eu estou deixando alto, mas ele vai escutar bem baixinho para ele não ficar irritado com isso. Na verdade, o que é esse som? Qual o objetivo? Que ele melhore a parte respiratória, que ele inspire mais devagar e que solte o ar mais devagar ainda do que ele achava que deveria soltar. Você pode falar assim para mim, mas tem um monte de linhas da yoga que trabalham a respiração e tal, é bacana? É. Só que quando você faz o exercício de yoga com o professor, ele vai ensinar de acordo com a metodologia dele, que tem N escolas de yoga. Nesse caso, a pessoa vai inspirar e soltar o ar de acordo com o sistema respiratório e cardiológico dela naquele momento. E então, ele é específico para ele. O que a gente tem visto de estudos? Vamos supor, você, seu marido, seu filho, sei lá, sua família. Você fala assim, Cris, eu estou fazendo tratamento com você. Mas o meu filho estava tão nervoso e eu dei para ele escutar. Pode? Fazer a respiração? Pode. Vai potencializar tanto quanto foi para você? Não. Mas os estudos mostram que as famílias, por conviverem juntos, eles acabam tendo uma fisiologia muito parecida. Então, pode ajudar sim, né? Só um exemplo. Esses dias eu tive um paciente, um executivo, ele veio para processo de coaching, então ele estava trabalhando a ansiedade, a agressividade dele, e aí ele foi gerado um segundo protocolo, que é o de ansiedade, já é diferente, não é de respiração. Só para complementar, esse primeiro da fisiologia do sono, que é a respiração, por que a gente fala que a pessoa pode escutar, não é escutar, fazer o exercício por até 90 dias? Porque a fisiologia depois de 90 dias vai já ter tido uma grande mudança. Então, ele não pode ficar repetindo por um ano aquilo, porque o nosso corpo muda o tempo todo. Então, mas ele é um exercício extremamente importante. Eu falo que realmente é o nosso carro-chefe, porque a gente vê a diferença. Então, você tem que acompanhar. Eu tenho pacientes que depois de 3 meses fizeram tanto que criou o condicionamento. Então, hoje não precisa mais escutar o som. Passou anos, fala, Cris, quando eu estou ansiosa, quando eu lembro, vem a memória daquele som que eu já fiquei condicionada e eu consigo me equilibrar de novo. Então, esse é um som, tá? Os outros sons que são gerados, a gente chama de indutor de onda cerebral, IOC, indutor de onda cerebral. As siglas são difíceis mesmo, doutor Osmar. Mas esses outros, eles são específicos para processos de variabilidade emocional, ansiedade. Então, são sons que são gerados em função também da sua fisiologia. Então, você vai fazer vamos supor, variabilidade emocional. O que garante que eu tenho equilíbrio emocional? É o quanto eu consigo sair de uma situação estressante e conseguir me equilibrar em curto espaço de tempo. É isso que é variabilidade emocional. Fala assim, eu sou calminho, ok, mas se não tem situação estressante, todo mundo é calmo. Mas o quanto que você lida com as situações difíceis na sua vida sem perder a cabeça, sem sair xingando todo mundo. Nesse exercício de variabilidade emocional, como que é o protocolo? A pessoa fica em estado de relaxamento, aí eu peço, todo mensurado, né? Ela está com equipamento, não com tudo, ela só está com a parte da ansiedade, e aí, nesse momento, ela está relaxada, eu peço para ela levantar rapidamente, aí ela levanta e peço para ela respirar rapidamente, como se estivesse em ansiedade. Pensa em coisas ruins, está acontecendo um monte de coisa ruim na tua vida, e deixa ela irritada mesmo. Ela ficou irritada, o sistema está mensurando. Aí eu falo para ela, agora senta, fica respirando normal.
Aí depois o sistema me fala, agora faça uma técnica de relaxamento. Então, inspira profundamente, leva o ar, enche a barriga, abdômen, sobe o ar bem. Então, a gente vai deixando. E tem a gente fala uma pizza, assim, que vai mostrando o quanto que ela está conseguindo equilibrar isso. Aí, nesse momento que ela está equilibrando, eu falo para ela, levanta, você está ansiosa, uma coisa ruim. Então, a gente vai fazendo 3 tempos de cada. Com isso, de acordo com a reação dela perante situações estressantes, ele vai gerar o indutor de onda cerebral específico dela, da fisiologia dela. E aí, esse indutor, a gente grava, é MP3, passa pelo WhatsApp. Antigamente era um sofrimento, hoje está uma maravilha, mas quando eu comecei com a neurometria, eu queria morrer, né? Eu tinha que gravar em pendrive, aí os iPhones não dava certo. Nossa, hoje está maravilhoso. E aí a gente manda pelo WhatsApp, ela pode gravar ou só escutar pelo WhatsApp, e ela vai escutar até 10 dias, por 30 minutos. Por que por até 10 dias? Porque depois o cérebro entra num processo de cansaço daquele mesmo som, porque ele é um sonzinho assim, e vai mudando, né? Vai modulando. Nos casos de transtorno bipolar, de ansiedade, de pânico, a gente autoriza que o paciente escute até 3 vezes por dia. Não pode mais do que 3 vezes por dia, porque senão realmente ele começa a entrar num cansaço, aí dá um efeito rebote. Depois disso, quando eu falo que depois a gente tem os protocolos, porque se a gente for tratar ansiedade seguindo os protocolos da neurometria, deu 10 dias, ele não pode mais repetir aquele. Então, a gente faz o controle de ansiedade sonoro, visual, variabilidade emocional. Então, a gente vai fazendo outros protocolos, resposta fisiológica, outros protocolos que vão gerando esse indutor de onda cerebral. Então, quando a gente fala que é em torno de 12 atendimentos, seria 12 a 15, então é uma terapia breve. Mas sempre eu vou usar neurometria, sim, porque depois, nos outros atendimentos, tirando o primeiro, que é muito demorado, eu entro com 15, 20 minutos de neurometria, e daí entro com uma técnica de relaxamento, ou hipnose, ou a terapia cognitiva, ou movimento sistêmico. Então, aí eu entro com outra linha que vá, né, complementar ou ajudar o paciente com aquela queixa que ele trouxe. Ficou mais claro? Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? É interessante que, na realidade, ele trabalha, se vocês prestarem atenção, eu estava comentando no outro dia, a modulação do sistema neurovegetativo, que na realidade, o equilíbrio do sistema simpático e parasimpático, é que mexe com toda a economia do corpo. Todos os distúrbios psicossomáticos, quando vocês ouvem falar em distúrbios psicossomáticos, vocês coloquem, tem distonia, alguns até usam como sinônimos, distonia neurovegetativa, vocês já ouviram falar. Nada mais é do que a falta no equilíbrio no sistema simpático e parasimpático. A falta de equilíbrio no sistema parasimpático é que dá alterações de volume cardíaco, alterações da pressão arterial, alterações na liberação de cortisol, adrenalina, noradrenalina, na liberação de outros hormônios, inclusive liberação de hormônios, por exemplo, a insulina, né? na modulação do diabetes, ou seja, essa distonia neurovegetativa, que ele avalia por uma série de canais diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que as ondas cerebrais, que refletem diretamente a atividade cerebral em algumas regiões cerebrais, que são diferentes, dependendo do momento, ele pode ver isso aí, e, na realidade, nós sabemos que o simples fato de fechar os olhos e relaxar, você já entra numa onda alfa, você já modifica isso aí. Ou seja, é uma distonia neurovegetativa também. Então, é interessante que esse biofeedback, com toda essa complexidade dele, eu acho que ele ainda tem muita coisa para oferecer e que as pessoas ainda não sabem. Nem o colega que inventou, sabe?
ele ainda existem mais potencialidades nessa técnica do que ele mesmo sabe ainda, tá? Mas eu acho que essas coisas vão sendo evoluindo, vão sendo são evolutivas, né? Vai evoluindo com o passar do tempo e ele tem a vantagem de ser pouco invasivo, né? Ou sem invasão nenhuma. E trabalha só com técnicas que a gente chama psicofisiológicas, tá? Principalmente respiração, relaxamento, posturas, tá certo? Ou seja, vamos dizer, é uma técnica totalmente integrada àquilo que a gente chama, fazendo parte das terapias cognitivo-comportamentais, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pode. Outra coisa bacana, complementando, é que, como a gente trabalha na alteração da membrana celular, né, o objetivo é fazer também essa mudança, nós trabalhamos com alguns fitoterápicos que a gente indica de acordo com o resultado. Então, por exemplo, vitamina C com a vitamina E, nunca dá vitamina C sozinho, então os dois juntos, dependendo do caso, ômega 3 ou óleo de prímula. Então, assim, a gente, em geral, indicamos alguns fitoterápicos para poder potencializar todo o tratamento da pessoa, né? Então, isso é uma informação bacana, assim. Então, entra realmente em tudo que você falou e na questão alimentar e tudo que você bebe, que você ingere, que você pensa, está tudo aí muito relacionado. Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta interessante para Posso fazer só uma pergunta? Pode, Diana. Obrigada pela apresentação, eu gostei muito, achei super interessante, já fiquei com vontade de fazer o curso. Queria só perguntar, em relação, falou que, pronto, naturalmente estas coisas são influenciadas por uma pessoa poder estar a tomar medicação, não é? Pode dar resultados diferentes no computador. Em termos de experiência prática, qual é a sua experiência de pessoas que tomam medicação versus pessoas que não tomam em relação aos resultados que obtêm? É muito evidente que uma pessoa que esteja a tomar medicação possa ter resultados mais escondidos ou que não sejam tão óbvios no computador? Olha, é bem interessante essa pergunta. Não, entendi, vamos ver, né? É bem interessante que você perguntou, porque assim, se a pessoa, eu sempre falo, se a pessoa vem com uma queixa de depressão, de ansiedade, e ela não está tomando medicação, nós estamos num campo mais neutro para atuar e para ver o resultado. Potencializa mais a gente ver esse resultado. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a pessoa está tomando bastante medicação. Agora estou com um caso bem recente de um paciente, até convidei ele para assistir hoje, que é da área também, da área da saúde, e ele faz tratamento há anos com medicação psiquiátrica, e ele não vê resultado, mas ele toma, né, porque precisa, senão realmente, mas ele não vê resultados. E a gente começou a fazer agora o tratamento com a neurometria. Ontem mesmo ele me deu feedback de como que mudou a qualidade de vida dele. Então, ele está tomando a medicação e a medicação não estava conseguindo atuar e ele está conseguindo mudar porque também muda pensamento, também todo o processo que a gente fez, né? Porque também eu fiz, como ele é de fora, eu fiz atendimento nele todos os dias, 2 vezes por dia, foi assim. Então, foi hipnose, regressão, MDR, a neurometria, né? Então ele viu um resultado assim muito forte. No caso dele é bem interessante isso, porque como eu trabalho com avaliação do sono também, eu vi que ele tinha uma apneia moderada e um período de ronco razoável, praticamente 50% e uma apneia moderada. Lógico, processos depressivos a gente sabe que também pode estar ligados a um sono que não seja restaurador, e a apneia você acaba, não consegue, né, e o oxigênio todo que precisa, então isso também não é bom. E aí eu pedi para ele ir no otorrino e para ele ir no bucomaxilar. Ele foi. No buxo avaliou tudo, estava tudo certinho, não precisava fazer nada, mas quando foi no otorrino, eu falei assim, olha, além da tomografia dos seios paranasais, você pede um outro exame lá, que é um nome feio, otorrino, é um nome enorme. Mas eu já falo para pedir, porque senão chega no otorrino, aí eles
com toda a zona de conforto, alguns, né? Fala assim, ah, não, isso não é nada, psicólogo mandar, que psicólogo tem que se meter nisso? Então, já para não me irritar mais, porque chega numa certa idade a gente já tem um pouquinho de experiência, então eu já falo assim, olha, esses exames são adequados, e aí ele pediu esses exames para o médico acabou fazendo e realmente diagnosticou um problema bem mais sério do que até então, nos exames que tinha feito até então, com o otorrino não tinha visto. Então, ele vai ter que fazer uma cirurgia mesmo. Então, é cirúrgico, uma cirurgia simples, mas é cirúrgico. É por isso que eu entro numa linha bem investigativa mesmo. O objetivo é que o meu cliente, eu posso não ter a solução para ele, mas eu quero ajudar a trabalhar com outros profissionais para que ele tenha uma solução. Você falou assim, quando o profissional, o paciente, se ele está tomando uma medicação, eu não posso falar para ele, ó, não toma remédio de depressão de manhã. Eu não posso falar isso. Claro. Jamais posso interferir. Mas claro, isso está fazendo parte da minha anamnese, de tudo do prontuário dele, para que eu consiga observar até que ponto isso está tendo a mudança ou não com a medicação ou sem medicação. O que eu tenho tido de resultados muito bacanas é que muitos pacientes que iam para o psiquiatra e desistiram de ir, vieram fazer o tratamento, acabou que não precisou tomar medicação. Mas aí é uma decisão deles, a gente não pode estar interferindo nisso. Claro. Né? Uhum. Ok, obrigada pela resposta. Nada. Eu queria complementar essa pergunta sua, Diana, complementar a resposta. Uhum. Porque eu acho que a Cristina falou muito bem, mas nós não podemos esquecer do seguinte: às vezes, uma pessoa está tomando uma medicação e vai fazer um determinado exame, e é muito comum isso já aconteceu comigo, inclusive, eu sou hipertenso, eu tomava uma medicação, aí eu fui fazer um exame, e o exame dava um teste ergométrico que dava normal, aí eu saí de lá com uma recomendação: você pode suspender a sua medicação hipotensora. Mentira, não é assim. Então, uma medicação, você imagina, por exemplo, um paciente que é ansioso crônico. Se esse paciente ansioso crônico, se ele toma, por exemplo, um beta-bloqueador, por uma outra situação, ele tem um pouquinho de taquicardia, toma um beta-bloqueador. Bom, sabe o que acontece? Vai dar alteração nos exames da Cristina. E a Cristina, muitas vezes, a própria máquina poderá interpretar esses exames distorcidamente. Então, é importante que ela saiba daquela medicação, porque aquela medicação pode, sim, dar resultados diferentes no aparelho. No nosso juízo clínico, não, porque eu sei que você toma beta-bloqueador, então eu sei que esta alteração pode ser por causa do beta-bloqueador. Mas o aparelho não sabe, ele não faz esse raciocínio à luz da clínica, ele faz o raciocínio lógico, entendeu? É matemático. Então, o que acontece? Essa tua pergunta é uma pergunta que tem, sim, pertinência, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa que toma um antidepressivo, e a gente sabe que os antidepressivos são ansiolíticos também, e se eles são ansiolíticos, eles diminuem um pouquinho a atividade, muitas vezes, do sistema simpático, mexe nessa modulação. Ou seja, pode dar alteração neurométrica e o que vai acontecer? Se a pessoa não estiver sabendo, não estiver atenta a que aquela paciente está usando essas medicações, ela poderá interpretar erroneamente aquele exame, tá certo? Então, realmente, foi importante isso que você falou, e a Cristina falou muito bem, tá? Você precisa saber, e realmente podem dar alterações, mas o investigador tem que estar preparado para avaliar o resultado do aparelho à luz da clínica e à luz do que a pessoa está tomando. Obrigada. Inclusive, Diana, quando eu faço essa primeira avaliação, que são 2 atendimentos seguidos, o paciente já fala assim, você pode me dar o resultado? Eu não dou resultado para ele no papel, nada. Eu peço para ele, por uma semana, ele fazer a fisiologia do sono, para ver se ele se adequou àquilo, se ele tem dúvidas. Na outra semana, quando ele volta, é uma sessão, um atendimento só de feedback e de orientações. Aí eu vou discutir o exame com ele, exatamente porque se ele pega o exame do jeito que está escrito,
Nós pacientes, todos somos pacientes, a gente tem mania de pegar o resultado de exame e já, né? Vai Então, voltar para uma coisa fixa. Então, para evitar isso, eu sento com ele e vou discutir linha por linha, exatamente considerando a medicação que ele toma, o estilo de vida, o sono, toda a dinâmica dele, psicossocial, para que a gente consiga ele ter uma resposta para o que ele está buscando que tenha coerência. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. É por isso que eu falo assim, é muita coisa junto, né? Eu estou 7 anos na caminhada e mesmo assim ainda tem horas que eu peço socorro para os meus mestres aí, porque realmente é muita coisa. Mas é bem bacana, porque a gente vai cercando. Muito interessante. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitem. Hoje o nosso público está mais de mulheres, né, Osmar? Bom, sempre foi, né? As mulheres são mais espertas. As mulheres são sempre mais espertas, mais inteligentes. É interessante isso, né? As mulheres são mais dedicadas né? Mas faz parte do jogo, né? Hoje também é final de feriado. Eu imagino que muitos homens, pais de família, devem estar voltando de praia, voltando, né? Alguns chegaram em casa. Algumas mulheres estão assistindo enquanto os maridos estão tirando as coisas de dentro do carro. Então, os maridos estão no sofá dirigindo o controle remoto. Tá certo. Eu acho que é mais uma fácil. Brincadeira com os homens, é uma brincadeira com os homens. Então, tá? Olha, eu estou sendo machista, olha, estou sendo feminista agora, né? Judiação. Ó, vendo a Beatriz aqui de São José, Beatriz, vão te ver. A Beatriz, quanto tempo que eu não havia, Tita aí. Só deixa eu agradecer, Cris, coisa linda, bom te ver também, né? A gente mora em São José, mas a gente quase se encontra, ver o Osmar, nossa, quanto tempo, né, Osmar? Muito bom, muita saudade, gratidão. Foi lindo, viu, Cris? Obrigada. Gostei muito da sua explicação. Falei como acho que a Diana falou, eu quero fazer, eu falo, isso aí não é para mim. Eu não tenho muito, assim, sabe? Eu acho lindo, né? Até vou encontrar com você, mas é bem técnico, né? É uma coisa assim, você tem que... É profundo, muito profundo, é maravilhoso. Mas é bom saber para encaminhar. Para você, eu brinco, Beatriz, porque quando o Osmar me colocou nessa roubada, né, numa boa roubada, quando eu assisti a palestra lá no grupo, e eu falei que eu ia fazer, ele falou, mas isso é complicado, você tem que ter o computador assim, a impressora assim, realmente, a impressora X, meu computador agora eu tive que trocar, gente, é tão caro, é tão específico, porque senão ele não suporta o sistema. E, de verdade, eu tive um anjo da guarda, que foi a Eliana, que ela acabou não assistindo, que é minha mestra, ela é psicóloga, e ela está junto com o Dr. Nelson há 14 anos nessa caminhada, e às vezes eu ligava para ela e chorava, eu falava assim, eu vou devolver esse equipamento, eu vou perder meu dinheiro, eu vou perder tudo, mas eu não consigo mexer com tanto fio, com tanta coisa. Aí ela falava assim, olha que louca, né? No bom sentido, ela falava assim, Cris, me liga meia-noite. Eu falei, meia-noite é a hora que eu vou parar. Calma, minha querida, vamos com calma que você vai entender tudo. Eu ficava da meia-noite às 2 e pouco da manhã com ela me explicando tudo, senta no computador, agora faz isso e pá. Meu marido falava assim, nossa, você é louca, para de mexer com isso, você é psicóloga, você tem que mexer com isso. Mas, gente, olha, foi desesperador de verdade. Mas, assim, nossa, fazia muita coisa errada, né? Porque a gente tem que aplicar em 3 pessoas, é bem difícil a formação, assim. Mas depois que eu peguei a manha, hoje eu tiro de letra, né? Hoje está de boa, mas eu recebo muitos psicólogos mesmo que me encaminham, eu faço avaliação, aí devolvo para o psicólogo, né, para o colega, e dando as orientações de como proceder, porque daí você vai entrar com terapia cognitiva, com a hipnose, então eu encaminho para muitos colegas mesmo, só faço avaliação e encaminho. E é o que eu te falei, a gente está trabalhando muito na área jurídica, com crianças, principalmente crianças vítimas de abuso, e é assustador, gente, as crianças, a partir de 3 anos eu já consigo fazer avaliação, então 3, 4, 5 anos, a gente consegue ter um laudo mais coerente para o juiz ver, porque o psicólogo do fórum, eles não têm ferramentas assim. Então, quando ele vê o dano emocional que já está sendo gerado na criança pelas questões abusivas,
a gente tem tido um resultado bem bacana. Eu recebo muito advogado me pedindo, avaliando, né, fazendo esses laudos aí. Mas é bem bacana mesmo. Maravilha. Parabéns, parabéns Obrigada. mesmo. Saudades. Bom, Saudades. Vamos Obrigada. encontrar. Vamos. eu queria agradecer a Cristina, foi bacana a palestra. É difícil mesmo. Quem acha que boiou um pouquinho, eu quero dizer para vocês que é assim mesmo. Essa palestra, eu falei para ela, isso é um curso inteiro, não dá para dar em uma hora. Então, eu falei para ela, você vai mostrar mais ou menos como é a metodologia, vai mostrar a utilização, vai mostrar alguns detalhes de vantagem de uso desse aparelho, mas para que as pessoas apenas saibam o que é a tal da neurometria, né? E que eu continuo dizendo que é um grande... Eu vou dizer para vocês, lidar com esse aparelho tão complexo assim é difícil. Vocês imaginam que eu tenho um cardio motion, que é um biofeedback simples, que mede só coerência cardíaca, que é um dos detalhes que a neurometria faz, e eu não consigo usar o cardio motion. Eu acho que é muita coisa também. Então, para vocês perceberem que não é tão fácil como parece, a pessoa tem que gostar de pilotar. Isso é para, sabe quem vai gostar disso? Essa geração jovem que vive no videogame, tá certo? Esses vão gostar muito, vão ser os futuros alunos da Cristina, provavelmente. Eu falo que é a psicologia tecnológica, né? Mas a gente vai aprender, né? É o desafio humano. Agora, o próximo desafio da Cristina vai ser fazer neurometria à distância, porque agora as consultas estão sendo assim, vão ficar cada vez mais difíceis. Então, isso não teve jeito. Por sinal, na entrada da pandemia, eu atendi muito pouco presencial, só tendo presencial mesmo, o pessoal no exterior, mas assim, muito com a constelação familiar e na terapia cognitiva. Agora, a neurometria não tem jeito. Eu recebo gente do Brasil inteiro, que o pessoal vem e fica uma semana só fazendo a neurometria e vai embora, daí depois a gente fica na cognitiva, depois passa um mês, vem de novo. Então, em alguns casos a gente faz assim, mas tem que ser presencial. Ainda não tem como, né, fazer a distância. Tem gente que está fazendo MDR online, mas não tem jeito. Esse Bom, não gente, tem jeito. Eu queria, já são 9h30, eu gostaria de agradecer à doutora Cristina por, justo nesse dia da criança, no dia de Nossa Senhora, ela está dispondo a agradecer a vocês que estiveram presentes, que vieram dar uma força aqui para o grupo, e dizer que, logicamente, daqui uns dias, isso tudo está gravado e ficará disponível no site, né, no canal do Instituto. E agradeço você, Cristina. Foi muito bom te rever algumas pessoas que estão aqui, que há tempo que eu não falava. E desejar uma boa noite para todos. Eu vou deixar você dar as suas palavrinhas finais, Cristina. Bom, gostaria de agradecer ao Osmar mais uma vez, né? Sempre é uma felicidade estar com o meu mestre. O Osmar foi meu professor na Unifesp também. E a cada um de vocês que estão nessa noite, que o manto de Nossa Senhora possa cobrir a cada um de nós, né, com todo o seu amor, com toda a sua força de mãe, e que o nosso Brasil seja abençoado, que a gente está precisando, né? Até me emociona o quanto que a gente está precisando de proteção divina, para que a gente possa cumprir a nossa missão, e todos nós que somos aí profissionais da saúde, que a gente possa continuar forte na nossa luta de ajudar mais pessoas, porque eu acredito que a gente vai ter muito mais desafios do que a gente está tendo. Então, a gente tem que se preparar, se fortalecer para ajudar toda essa multidão que está precisando realmente de apoio, de amor, de carinho, né? De escutar. Mas é isso, muito obrigada, que as bênçãos divinas estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Mais uma vez, beijoca, meu super Osmar lindo, maravilhoso. E estamos aí. Me sigam lá no Instagram, as meninas colocaram aí, cris.soutorigote. Eu fiquei no mês sabático, sem entrar nas mídias sociais, que eu estava mudando de consultório, fui para o Mato Grosso, fui buscar umas energias lá em Bonito, e agora eu retornei, então agora eu estou de consultório novo, e aí agora vamos voltar para as mídias, aí compartilhando coisas boas. Então tá bom, é isso, gente, obrigada, viu? Um abraço para todos.
Até a próxima. Até mês que vem. Obrigada.